Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. A contratação do novo diretor clínico da Termalistur obriga-me a vir saudar o Conselho de Administração da Termalistur, em primeiro lugar, pelo facto de terem concluído este processo em curto espaço de tempo e sem sobressalto. Em segundo lugar, pelo invejável currículo do novo diretor clínico, professor Dr. Santos Silva. Efetivamente, temos um diretor clínico das nossas termas com doutoramento em medicina, com atividade docente relevante e com experiência como diretor clínico de duas outras termas no país. No entanto, a verdade é que não há milagres e não temos o dom da ubiquidade. E não tendo o dom da ubiquidade, não podemos estar em todo lado ao mesmo tempo, temos um diretor clínico que, ab início, contrata e afirma que não poderá estar em permanência nas termas de São Pedro Sul. Ora, considerando aquilo que nos diz o Decreto-Lei 142/2004, especificamente o artigo 9º, número 3, o diretor clínico, no exercício das suas funções, tem que ter presença física no estabelecimento termal. Não tem que ter, é certo, uma presença em permanência, mas tem que ter uma presença física. E por isso mesmo é que, aliás, conscientes desse handicap do novo diretor clínico, é que o Conselho de Administração da Termalistur nomeia um coordenador do corpo clínico para, enfim, coadjuvar a ação do diretor clínico. Ora, isto é uma posição de alguma fragilidade, a meu ver. Umas termas, que são as maiores termas da Península Ibérica, não podem ter um diretor clínico em part-time, por assim dizer, e quando se diz em part-time, um diretor clínico que não assume uma presença física, efetiva, perene no estabelecimento termal, e, lá está, nomeia-se um coordenador do corpo clínico que o substituirá, mas que seguramente não é pessoa que tenha o currículo do professor Dr. Santos Silva. Isto dito, muito foi dito sobre a substituição do corpo clínico. Falou-se, por exemplo, no preço exagerado da consulta. É curioso que depois de todas estas alterações, o preço da consulta manteve-se no mesmo montante. O que sucede agora é que a Termalistur arrecada 20% do valor das consultas. E esses 20%, tendo como referência os 14.710 aquistas que frequentaram as termas de São Pedro Sul no ano de 2013, traduzir-se-ão num encaixe de 117.680 euros para a Termalistur. Mas note-se, deste valor, é preciso retirar a remuneração do diretor clínico, não sabemos ainda qual é, e é preciso retirar também o suplemento remuneratório do coordenador do corpo clínico, que com certeza não irá exercer estas funções acrescidas, vivendo apenas das consultas, como os restantes médicos das termas de São Pedro Sul. E, portanto, é preciso ver se, com tanta mudança, na verdade, não fomos cair na mesma situação em que estávamos, com um preço de consulta que muitos reputam de exagerado e sem um efetivo encaixe para a Termalistur. E se assim for, teremos de concluir que não foi por razões de mercado, ditadas pelo preço da consulta, nem foi por razões de encaixe financeiro para a Termalistur que se operou esta mudança.
teremos de concluir que esta mudança se efetuou para remover o diretor clínico das Termas de São Pedro Sul. Ora, nós devemos, quando tomamos opções políticas, fazê-lo às claras. Não se deve arranjar uma panóplia de argumentos para justificar medidas que se tomem quase que sob reserva mental. Isto é, não dizendo ao que vimos. E se efetivamente se pretendia afastar da direção clínica o Dr. Aires Leal, mais valia tê-lo dito. Que se pretende um novo projeto para as Termas de São Pedro Sul, que se pretende um perfil diferenciado do diretor clínico e que, portanto, se opera essa mudança. Em política, deve-se proceder assim. Porque levantar argumentos, mantendo no final do processo os inconvenientes que se levantam relativamente à situação anterior ao processo, não parece uma forma justa nem correta de fazer política. Portanto, é muito importante que a oposição em São Pedro Sul esteja atenta e que faça o seu trabalho e que perceba, de facto, em que é que se traduz financeiramente e em termos de mercado esta alteração substancial que se operou nas Termas de São Pedro Sul, com a substituição do diretor clínico, com um esquema diverso da remuneração do corpo clínico e do próprio diretor clínico, que anteriormente era pago com base num valor por cada consulta que era deduzido ao rendimento dos médicos e agora terá necessariamente de passar a ser pago pelo termal estudo. E, portanto, todas estas contas terão de ser feitas e todo este processo terá de ser avaliado. No entanto, e para rematar, nota positiva à celeridade com que decorreu este processo e ao currículo do novo diretor clínico, sem demérito para o Dr. Aires Leal, que serviu as Termas e o Conselho durante tantos anos. O outro assunto para hoje é a descentralização que Vítor Figueiredo pretende levar a cabo, e a Câmara Municipal, colocando serviços de proximidade das freguesias. É uma excelente medida, é uma medida que merece ser apoiada. O atendimento descentralizado no território dos municípios será seguramente uma mais-valia. Se a Câmara Municipal tem, de facto, essas condições, queria deixar aqui o meu aplauso e o meu entusiasmo com esta medida que é absolutamente correta. E diria mesmo mais, que se encontrasse uma forma de que os trabalhadores da Câmara Municipal sejam deslocados para as freguesias para fazer atendimento ao município, possam também, ao abrigo dos acordos de execução das delegações de competências, fazer trabalho administrativo para as freguesias. Porque os nossos presidentes de junta, com exceção de São Pedro Sul, onde já é permitido ter um elemento a meio tempo, a maioria dos presidentes de junta de freguesia são mal remunerados para o trabalho que fazem. São sobrecarregados e são muitas vezes esquecidos. E, portanto, que estes funcionários, para além de fazerem o atendimento, possam dar uma ajuda na organização administrativa, na organização financeira das freguesias onde estejam colocados, seria seguramente uma mais-valia para todos e libertaria esses verdadeiros heróis que são os presidentes de junta de freguesia para as suas tomadas de posição políticas, para o contacto com as populações, enfim, para fazerem aquilo que, de facto, é suposto fazerem. Defenderem as suas populações. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.